Sejam bem-vindos a mais uma história do Extremo Oriente. Hoje, embarcamos numa jornada introspectiva, não apenas pelos campos de batalha ensanguentados do Japão feudal, mas pelas intrincadas paisagens da mente samurai. Para além da armadura reluzente e da lâmina afiada, existia um universo interior forjado por séculos de tradição, filosofia e uma implacável busca pela transcendência em face da mortalidade. Nossa exploração nos levará ao âmago do que significava ser um guerreiro, um bushi, num mundo onde a vida era tão efêmera quanto a flor de cerejeira e a honra, mais valiosa que a própria existência. A arquitetura da alma guerreira, a construção mental do Bushido. No coração da identidade samurai repousa o Bushido, o caminho do guerreiro. Este não era um código escrito em pedra, mas um ethos vivo, transmitido oralmente e através de exemplos, evoluindo ao longo dos séculos. Era a espinha dorsal moral e ética que guiava cada decisão, cada respiração do samurai. Como Yamamoto Tsunetomo, autor do Hagakure, A Sombra das Folhas, postula de forma contundente: o caminho do samurai encontra-se na morte. Quando se chega ao ponto em que ou se vive ou se morre, não há outra escolha senão a morte. Esta afirmação, aparentemente nihilista, revela a profundidade do compromisso do samurai. Uma prontidão para morrer que, paradoxalmente, visava purificar a vida e a ação. O Bushido não era um monólito, mas uma confluência de correntes filosóficas e espirituais. O confucionismo emprestou sua ênfase na lealdade, shugi, especialmente ao senhor feudal, o daimyo. Esta lealdade não era cega no sentido de irracional, mas sim uma obrigação moral que sustentava a própria estrutura social. A piedade filial, a kao, o respeito pela hierarquia e pelos rituais sociais, também eram pilares confucionistas internalizados. A quebra dessa lealdade era a maior das desonras, muitas vezes levando à única forma de redenção: o suicídio ritual, seppuku. O seppuku, ou harakiri, corte do ventre, era mais do que um simples suicídio. Era um ato cerimonial, uma declaração final de pureza de intenção, uma forma de expiar a vergonha, protestar contra uma injustiça ou seguir o Senhor na morte, junshi. A coragem necessária para infligir a si mesmo um corte abdominal lento e agonizante, mantendo a compostura, era a prova final da disciplina e do controle sobre o medo da morte. O abdômen, ou hara, era considerado o centro da vontade e do espírito. Ao abri-lo, o samurai simbolicamente mostrava a pureza de sua alma. A honra, meiyu, era o oxigênio do samurai. Uma vida sem honra era considerada pior que a morte. Cada ação era pesada na balança da honra pessoal e familiar. Mentir, demonstrar covardia ou falhar em cumprir um dever eram manchas que poderiam macular gerações. Este senso de honra estava intrinsecamente ligado à reputação e à percepção pública, criando uma pressão social imensa. A lâmina dupla, sobrevivência e a obrigação da morte honrosa. A tensão entre o instinto primordial de sobrevivência e a doutrinação para uma morte honrosa era uma constante psicológica. O samurai era treinado desde a infância para encarar a morte como uma inevitabilidade, até mesmo uma companheira. Histórias como as narradas no Heike Monogatari, que detalha a Guerra Genpei no século XII, estão repletas de exemplos de guerreiros que escolhem a morte em vez da rendição ou da desonra. A beleza trágica da flor de cerejeira, que atinge seu esplendor máximo antes de cair rapidamente, era uma metáfora frequentemente invocada para a vida ideal do samurai, breve, bela e significativa em sua queda. No entanto, a aceitação da morte não significava um desejo pela mesma. Miyamoto Musashi, o lendário espadachim e autor de Go-Rin no Sho, o livro dos 5 Anéis, enfatiza a importância da estratégia e da vitória. Ele escreve: o caminho da estratégia é vencer. A morte honrosa era um último recurso, uma consequência aceitável da busca pela vitória ou pela manutenção da honra,
não um objetivo em si. O treinamento marcial visava a eficiência letal, a sobrevivência no campo de batalha para continuar servindo ao seu senhor. A internalização da morte, portanto, servia para liberar o guerreiro do medo paralisante, permitindo-lhe agir com decisão e clareza em situações de vida ou morte. Mushin, a mente sem mente central para a proeza marcial e a serenidade mental do samurai, era o conceito de Mushin, literalmente mente sem mente ou mente vazia. Derivado do budismo Zen, Mushin é um estado de fluidez mental onde a mente não é fixada ou ocupada por pensamentos ou emoções, permitindo uma resposta espontânea e intuitiva à situação presente. Como Daisetsu Suzuki explica em Zen and Japanese Culture, o Zen busca agarrar o fato da vida em sua nudez, despojado de todos os seus apêndices conceituais. No combate, atingir o Mushin significava que o corpo reagia sem a hesitação do pensamento consciente. O espadachim não pensava, meu oponente está atacando assim, então devo bloquear desta forma. Em vez disso, a resposta era instantânea, quase instintiva, resultado de anos de treinamento rigoroso que internalizavam os movimentos até se tornarem uma segunda natureza. Musashi alude a isso quando fala sobre a importância de perceber o que não pode ser visto e de ter uma mente vasta e direta, livre de preconceitos ou fixações. A meditação Zen, Zazen, era uma prática comum para cultivar o Mushin. Sentar-se em silêncio, focando na respiração, permitia ao samurai observar o fluxo de pensamentos e emoções sem se apegar a eles, desenvolvendo um estado de equanimidade e clareza mental que era transferível para o campo de batalha e para a vida cotidiana. A mente, como uma lagoa calma, reflete a realidade como ela é, sem as distorções do ego ou do medo. O crisol das emoções, medo, coragem, dor e disciplina. A imagem popular do samurai como uma figura estoica e impassível não é inteiramente imprecisa, mas simplifica uma complexa gestão emocional. A repressão de emoções era, de fato, uma parte crucial do treinamento. O medo, a dor, a tristeza e até mesmo a alegria excessiva eram vistos como fraquezas potenciais, aberturas que poderiam ser exploradas pelo inimigo ou que poderiam nublar o julgamento. O medo da morte, como mencionado, era confrontado e, idealmente, transcendido. A coragem, Yu, não era a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Era uma coragem temperada pela retidão, Ji, distinguindo-a da imprudência. O Hagakure aconselha, em situações onde a cabeça pode ser esmagada como um ovo, é preciso fortalecer o espírito e avançar. A dor física era outra barreira a ser superada. Desde cedo, os jovens samurais eram submetidos a provações físicas rigorosas. Longos períodos de exposição ao frio, privação de sono, treinos marciais exaustivos. O objetivo era endurecer o corpo e a mente, elevando o limiar da dor e cultivando a resiliência. A disciplina, Seishin Tanren, era a forja onde o caráter do samurai era moldado. Essa disciplina se estendia a todos os aspectos da vida, desde a maneira de se vestir e comer até a forma de falar e se comportar. A formação da identidade do samurai era, portanto, um processo de contínua autossuperação, de negação dos impulsos mais básicos em favor de um ideal mais elevado de conduta guerreira. Esta repressão, contudo, não vinha sem um custo psicológico, um tema que exploraremos adiante. As raízes filosóficas, confucionismo, budismo zen e shintoísmo. Já tocamos na influência do confucionismo e do budismo zen. O shintoísmo, a religião indígena do Japão, também desempenhou um papel sutil, mas importante. Com sua reverência pela natureza, pelos ancestrais, kami, e pela pureza ritual, o shintoísmo infundia no samurai um profundo senso de conexão com sua terra e sua linhagem. A lealdade ao imperador, descendente da deusa do sol Amaterasu,
tinha raízes shintoístas, embora o poder real muitas vezes residisse nas mãos dos shoguns e daimyos. Rituais de purificação eram comuns antes de batalhas ou de importantes cerimônias, refletindo a ênfase shintoísta na pureza física e espiritual. Essas três correntes filosóficas e religiosas não eram mutuamente exclusivas, mas se entrelaçavam na psique do samurai. Um guerreiro poderia ser um confucionista em sua devoção ao Senhor e à família, um praticante do Zen em sua busca pela iluminação e pelo Mushin no combate, e um shintoísta em seu respeito pelos espíritos da natureza e dos ancestrais. Essa sincrética visão de mundo fornecia um quadro robusto para justificar suas ações e dar sentido à sua existência muitas vezes brutal. O peso da hierarquia e da expectativa. A sociedade feudal japonesa era rigidamente hierárquica. O samurai estava vinculado ao seu daimyo por um juramento de lealdade inabalável. A expectativa era de obediência cega, mesmo que a ordem parecesse injusta ou levasse à morte certa. Essa pressão era imensa. Falhar em atender às expectativas do senhor ou da sociedade poderia levar à desgraça, ao ostracismo ou ao seppuku. A necessidade de manter a aparência de perfeição era constante. Qualquer deslize, qualquer demonstração de fraqueza poderia ser interpretado como uma falha de caráter. Este teatro da virtude era exaustivo. Relatos históricos, como os encontrados no Taiheiki, que narra as guerras do período Nanbokusho, no século XIV, mostram samurais lutando não apenas contra inimigos externos, mas também contra suas próprias dúvidas e medos internos, sempre sob o olhar vigilante de seus pares e superiores. A coesão do grupo dependia dessa conformidade e da supressão da individualidade em favor do dever coletivo. A calma antes e depois da tempestade, vida fora do campo de batalha. Engana-se quem pensa que a vida do samurai era apenas guerra e treinamento marcial. Nos períodos de paz, ou mesmo nos interlúdios entre batalhas, muitos samurais cultivavam as artes. A escrita de poesia, especialmente haiku e waka, era uma forma de expressar emoções sutis e a apreciação pela natureza, muitas vezes com um toque melancólico de impermanência. Mono no aware. A caligrafia, shodo, era considerada uma disciplina mental, exigindo concentração e controle precisos. A cerimônia do chá, shanoyu, era um ritual de simplicidade, harmonia e respeito, um oásis de tranquilidade. Essas práticas artísticas não eram vistas como contrárias ao espírito guerreiro, mas como complementares. Elas cultivavam a sensibilidade, a disciplina e a capacidade de encontrar beleza e significado mesmo em um mundo transitório e muitas vezes cruel. Era uma forma de estoicismo japonês, onde a aceitação do destino era equilibrada pela busca da perfeição interior e da harmonia com o universo. O livro dos 5 Anéis de Musashi, por exemplo, não trata apenas de esgrima, mas de uma estratégia de vida aplicável a diversas artes e ofícios. Ele mesmo era um talentoso pintor de sumie. As cicatrizes invisíveis, guerra, prontidão e saúde mental. A guerra constante e o estado de prontidão para o combate inevitavelmente cobravam seu preço na saúde mental dos samurais. Embora o conceito de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, seja moderno, os sintomas que hoje associamos a ele podem ser inferidos a partir de relatos históricos. Crônicas como o Heike Monogatari e o Taiheiki não se furtam a descrever o horror da guerra. A carnificina, a perda de camaradas, o medo visceral. Pesquisadores modernos, ao analisar esses textos e compará-los com estudos sobre o estresse de combate em soldados contemporâneos, sugerem que os samurais podem ter sofrido de pesadelos, flashbacks, irritabilidade, embotamento emocional e surtos de violência, sintomas consistentes com TPT. A ênfase cultural,
na supressão emocional e na estoica aceitação do sofrimento, pode ter exacerbado esses problemas, impedindo que fossem abertamente reconhecidos ou tratados. O Hagakure, por exemplo, foi escrito durante um período de paz Tokugawa, e Tsunetomo lamenta o que percebe como um declínio do verdadeiro espírito samurai. Suas palavras, às vezes extremas, podem ser vistas como uma reação à perda de propósito e à tensão de manter um ideal guerreiro numa era sem guerras constantes. A pressão para viver de acordo com um código tão exigente, especialmente em tempos de mudança, certamente gerava um estresse psicológico considerável. A prática do seppuku, embora ritualizada, também aponta para um desespero subjacente ou uma incapacidade de lidar com a vergonha ou o fracasso dentro das rígidas normas sociais. A constante contemplação da morte, embora destinada a libertar, também poderia se tornar um fardo pesado. O próprio Musashi, em seus anos finais, viveu como eremita numa caverna, dedicando-se à escrita e à meditação. Poderia isso ser interpretado, em parte, como uma forma de processar uma vida de violência e encontrar paz? É uma especulação, mas a intensidade de sua dedicação ao caminho sugere uma busca profunda por significado para além do mero combate. A cultura samurai desenvolveu mecanismos para lidar com esse estresse. A meditação Zen oferecia uma via para a clareza mental, as artes proporcionavam uma válvula de escape expressiva e o próprio código do Bushido, com sua ênfase no dever e na honra, fornecia uma estrutura de significado que podia ajudar a racionalizar e suportar as dificuldades. No entanto, é crucial reconhecer que por trás da fachada de autocontrole e invencibilidade existiam seres humanos lutando com os mesmos traumas e pressões que afligem os guerreiros de todas as épocas. O legado da mente samurai, reflexões para o mundo moderno. Ao concluirmos nossa imersão na mente samurai, é fundamental evitar a romantização excessiva. A era feudal japonesa foi um período de violência brutal, e o código samurai, embora contendo nobres ideais de honra, lealdade e autodisciplina, também legitimou um sistema social rígido e, por vezes, opressor. A obediência cega e a glorificação da morte são aspectos que dificilmente ressoam com os valores contemporâneos. No entanto, a complexidade da figura histórica do samurai oferece ricas possibilidades de interpretação e ressignificação. O que podemos aprender com o devido respeito e contextualização histórica? A ênfase na disciplina e no autocontrole continua relevante. A capacidade de focar a mente, de perseverar diante das adversidades e de dominar uma habilidade através de prática dedicada são qualidades atemporais. O conceito de Mushin, a mente fluida e responsiva, encontra paralelos modernos na psicologia do fluxo, flow state, e nas práticas de mindfulness, que buscam aprimorar a concentração e reduzir o estresse. A busca pela honra e pela integridade, despojada de suas conotações feudais mais extremas, pode inspirar uma reflexão sobre a importância de viver de acordo com princípios éticos e de assumir responsabilidade por nossas ações. Em um mundo muitas vezes cínico, a ideia de um compromisso inabalável com valores pode ser um contraponto necessário. A apreciação pela impermanência e pela beleza efêmera, tão central na estética e espiritualidade samurai influenciada pelo budismo, oferece uma perspectiva valiosa sobre como encarar a vida e a perda. A capacidade de encontrar significado e beleza no momento presente, mesmo sabendo de sua transitoriedade, é uma lição de profunda sabedoria. O cultivo das artes e da sensibilidade estética, como complemento à força e à praticidade, também é uma mensagem poderosa. A ideia de que o desenvolvimento integral do ser humano envolve tanto o rigor quanto a graça
Tanto a ação quanto a contemplação transcende culturas e épocas. Contudo, é crucial lembrar das sombras. A pressão para a conformidade, a supressão da individualidade, a glorificação da violência e as consequências psicológicas do combate são aspectos que devem nos servir de advertência. A história do samurai é um lembrete de que os ideais, por mais nobres que sejam, podem ser distorcidos e levar a extremos perigosos quando desprovidos de compaixão e de um exame crítico constante. A mente do samurai foi um produto de seu tempo, um microcosmo das tensões, crenças e aspirações de uma era singular. Ao estudá-la, não buscamos imitar o guerreiro feudal, mas sim compreender a complexa tapeçaria da experiência humana diante dos desafios da vida, da morte e da busca por significado. Sua jornada, embora distante, ecoa questões fundamentais que continuam a nos interpelar. Como viver com propósito, como enfrentar o medo, como encontrar a serenidade em meio ao caos, e qual o verdadeiro significado da honra em um mundo em constante transformação. O legado do samurai, portanto, não reside na lâmina desembainhada, mas nas profundas questões que sua existência nos força a contemplar sobre a capacidade humana para a disciplina, a transcendência e também para a autodestruição. É uma herança complexa que exige de nós não a veneração cega, mas uma reflexão crítica e um olhar atento para as nuances da alma guerreira que de muitas formas ainda busca seu caminho entre a sombra e a luz.